oi! Chegando mais um vídeo pra vocês. Esse oi é muito do passado, hein, gente? É meio 2014 aí, 2015. Aliás, se você me acompanha desde essa época, já coloca aqui nos comentários, porque a gente tem uma relação antiga. Mas hoje eu quero te perguntar, Rodrigo, você sabe tanta coisa que tem que fazer certo? Por que você não faz? Eita coisa difícil, né? A gente sabe tanta coisa e não põe em prática, né? Esse é assunto que a gente vai discutir agora, mas já vai dando um joinha, já vai deixando um comentário, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente, não custa nada pra você, mas ajuda muito o nosso canal a atingir muita gente, né? O grande detalhe é que informação nunca foi o problema. Com o surgimento agora da IA, da inteligência artificial, muito menos. A gente tem informação assim, ó, a rodo. Qualquer chat GPT aí que a gente digitar nos dá informação. Então, informação não é o problema. Se informação fosse a solução, todo mundo seria rico, todo mundo seria famoso, todo mundo magro, todo mundo. Exatamente, a gente sabe o que precisa fazer para emagrecer. A gente sabe o que precisa fazer para ter uma melhor saúde. Faz. Não faz. E toda vez que eu penso... Não fazíamos, porque agora estamos focados. É que assim, eu não sei se vocês pensam isso, mas toda vez que eu tô repreendendo algum filho meu, eu tenho 3, né, gente? Toda vez toda hora, então. Toda hora a gente tá... Quando a gente tá descansando aqui em casa, a gente tá cuidando de um, A gente tá cuidando de um, aí é descanso, entendeu? Porque a gente tá feliz da vida, nossa, só tem um. Por exemplo, nesse momento a gente tem um, né, que tá brincando ali no parque. Estamos de olho nele tá aqui, e gravando. Feliz da vida gravando, porque só tem um. É isso, trabalhar vira descanso quando você tem 3 filhos pequenos. Mas o interessante de filho é que você fala assim, ó, não entra de sapato em casa. Não entra ou não põe o pé sujo no sofá branco. Todo mundo acha uma loucura que eu tenho sofá branco com 3 crianças pequenas e moro na roça de frente pra uma pracinha. Mas aí você fala assim, não pisa. E às vezes funciona, às vezes não. Você fala, cara, mas eu já falei. Ou eu já falei 10 vezes. Por que a criança não faz? Toda vez que eu fico muito irritada com os meus filhos com algum desses comportamentos, tipo, já falei que não é pra pisar num negócio no chão, tira do chão ao invés de pisar. Não sei se acontece isso na casa de vocês, talvez só seja na minha. Mas eu penso, gente, mas quanta coisa que eu sei e não faço. Ou quanta coisa que eu demorei 42 anos pra, ok, agora eu vou fazer. Já entendi isso faz 20 anos, mas só agora que eu vou fazer. Por que a gente tem esse tipo de comportamento? Porque quanto antes a gente entende, mais fácil é da gente evitar ter esse comportamento. Porque o que a gente quer é ação aqui, né? A gente quer resultados, a gente quer uma vida melhor aqui, certo? Na verdade, a gente tem um grande medo, Fábio. É o medo do fracasso. E às vezes a gente fica adiando as coisas porque a gente tem medo de errar, medo de ser zombado, ridicularizado, porque a gente vai fracassar. Então a gente fica empurrando. Eu tive muito isso. Eu sou uma pessoa tímida por natureza, mas eu melhorei muito. Mas analisando a minha timidez, grande parte dela era medo de fracassar. Era medo, por exemplo, tímido de chegar lá na frente, falar em público e tentar fazer alguém rir e ninguém rir. Então, eu não iria fazer isso por quê? Por medo de fracassar, por medo de ninguém rir, por medo de ser ridicularizado. Por que isso? Porque eu fui lá no passado algumas vezes ridicularizado quando eu tentei fazer isso. Então, uma das coisas que a gente sabe o que tem para fazer, mas não faz, é o medo de fracassar, é o medo de perder, é o medo de não dar certo. E isso atrapalha a gente. O que você tem que fazer diante disso? Analisar. Por que eu tenho medo de fracassar? Qual que é o motivo que está me fazendo eu paralisar aqui? Qual que é o detalhe que está lá dentro de mim que está me segurando? A gente para, a gente analisa e segue em frente. Então, eu fiz isso, eu vendia livros de porta em porta e às vezes eu baixava um espírito lá de timidez e eu não queria sair. Mas eu pensava, a pessoa não me conhece. Eu vou bater na porta, vou sorrir, ela vai sorrir também, a gente vai ser super simpático um com o outro e a gente vai conversar e vai passar. E eu fechava o olho e batia e era tão gostoso depois. Era só aquele primeiro momento. Isso acontecia quando eu queria conquistar alguém, uma menina, por exemplo. Aquela timidez, aquele negócio. Mas eu dizia assim, eu não vou fracassar. Ou eu não entrego tudo. Eu não vou chegar lá e dizer, oi, quer casar comigo? Não, eu ia chegar lá e eu começar a bater um papo, conversar. Se ela não quiser bater um papo, eu vou dizer, tá bom. E é engraçado isso, porque isso acontece em vários níveis. Diferente do Bertotti, eu sou muito expansiva. Eu falo demais, até demais. E quem faz isso também tem os seus medos. Eu já cometi, assim, graves erros e que me impediram de avançar em algumas áreas porque eu não conseguia ouvir o silêncio. Então, por exemplo, até hoje eu tenho que me policiar para eu não ficar batendo... Minha nota no Uber é altíssima. Para eu não ficar batendo
papo com o motorista o tempo inteiro, porque às vezes eu tô cansada, eu quero ficar quieta, mas na minha cabeça, se aquilo ficar um silêncio, vai me chamar de antipática, vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por quê? Porque no passado eu fui julgada, porque no passado eu recebi crítica, porque as minhas memórias quanto a ficar em silêncio me levam a falar demais quando eu não teria que estar falando demais, e me impedem de ter uma postura que eu acho mais coerente, inclusive com a minha idade, porque eu já tô cansada de ficar batendo papo, gente, quer me achar chata, me deixa eu só quieta aqui no canto. Por que falar isso? Porque, às vezes, a gente nem sabe que essas memórias existem. Nem sabe que elas estão lá. Na maioria das vezes a gente não sabe. A gente pensa, ai, cara, é que eu não consigo. A gente fala assim, ó, não consigo, não dou pra isso. Sou de exatas, Exato. sou de humanas. E a gente se coloca nesse lugar de que a gente não é capaz de fazer. E é muito mentira, a gente é capaz de fazer. A gente já discutiu muitas vezes aqui em casa por que a gente, em que momento da vida a gente perdeu a ousadia. Que a gente tentou recuperar mais tarde, só que quando você tenta fazer umas coisas mais tarde, é diferente de você fazer mais novo, né? Porque você faz mais novo, você vai exercitando, você vai ficando muito bom naquilo. Já reparou que tem gente, às vezes eu vejo assim, concorrentes nossos, tá tudo bem, assim, não são inimigos, são só concorrentes. E eles falam das coisas deles com um bate no peito, porque eu sou melhor disso, porque... Aí eu paro e penso esses dias, um funcionário meu, olha o que o David falou. A gente tava falando de palestras e montando bloco de fala, eu falei assim, não, vamos trabalhar mais a oratória, né? Inclusive, eu tenho uma formação em oratória, que é a mais atualizada do mercado. Por que eu posso falar isso? Porque eu compro todos os meus concorrentes para eu ver o que eles estão falando. E nenhum deles aborda, por exemplo, a oratória digital com tanta profundidade quanto eu abordo. Nenhum deles aborda a oratória de púlpito religiosa, como eu abordo. Aliás, nenhum deles aborda isso, óbvio, né? Nenhum deles aborda a questão da palestra de maneira tão aberta como eu abordo. Então eu ensino você a falar para você ganhar mais autoridade, para conduzir uma reunião, para falar em público, nas redes sociais, para pregar, para palestrar e ganhar dinheiro. A gente estava montando o produto, né? Tem uma série de etapas, gravar os materiais didáticos e tal. Aí ele falando que tava muito bom. O David, que é o gerente do nosso escritório, falando, não, tá muito bom, tá. E daí deu um exemplo de uma pessoa que é concorrente, né? Daí a pessoa falava assim, porque eu já tenho 6 anos de mercado. Aí o David falou assim, Fábio, com quantos anos você deu sua primeira palestra? Eu falei, com 19. Foi a primeira vez que eu dei palestra. Falei, cara, gosto disso aqui, quero fazer isso. Ele, Fábio, você tem 23 anos. E eu tava me diminuindo, eu tava falando, cara, não, mas nossa, eu vou ensinar a pessoa a dar palestra. Eu sei dar palestra, eu sei ganhar dinheiro com palestra, mas será que eu sei ensinar? Ele, Fábio, você tem mais que a minha idade fazendo isso e ganhando dinheiro com isso. E eu pensei, em que momento eu fiquei nesse lugar de não dizer, o meu curso é o melhor, a minha formação é a mais completa, eu tenho muita experiência, eu estou há mais de 20 anos no mercado, 20 anos faturando no mercado. Claro que eu posso te ensinar a ganhar dinheiro com palestra, mas por que eu não fazia se eu sabia? Eu sabia, certo? Por que não faz? O medo da crítica é um fator, com certeza. A sua memória negativa em relação a isso é uma certeza. Mas tem um fator que eu acho importante, que é a descrença. Em si mesmo, você quer dizer? Em si mesmo. Eu também não acreditei em mim. Talvez ainda tenha algumas coisas que querer mais. A gente tem a facilidade de não crer em nós mesmos, porque a gente se conhece 100%. É quase uma autoproteção, né? Exato, exatamente. Um anti-bullying. É porque eu me conheço 100%, eu conheço as minhas falhas e eu tenho a tendência de olhar mais as minhas falhas do que as minhas qualidades. Então eu penso, eu não sou bom. Mas aquele potencial que eu tenho canalizado pode ser muito melhor do que o outro que está fazendo. Exato. Mas a gente se apequena, né? Quais são os seus medos? Você tem mais medo do fracasso, medo do sucesso? O que você está enfrentando? Ou o que você enfrenta na hora de pensar, eu vou ter sucesso nessa área? Já coloca aqui pra gente o que você não tá fazendo que você sabe que você deveria fazer. Eu tenho um treinamento, que é um treinamento que eu dou pra grandes públicos assim, eu falo pra pessoa, qual que é o pior cenário de você fazendo o que você precisa fazer? Porque no final das contas, no final do dia, é o seguinte, o que você faz é o que você é. Ah, mas eu acho que eu sou assim. Tá, mas você faz? Eu brincava muito isso com dieta. Eu falei, gente, na minha alma eu sou fitness. Tá, mas você faz exercício? Não. Então você não é fitness. Tá, mas no meu interior eu sou, entendeu? Tá, mas não adianta nada a sua vontade, seu sonho, seu interior. Se você não faz, você não é. Você é a soma daquilo que você faz constantemente. Entenda uma coisa, o mundo é de quem faz. O mundo só reconhece quem faz. Ah, mas eu tenho uma ideia genial. Não muda nada. O mundo
é de quem faz. Um dia chegou um cara que eu conheço e disse assim pra mim, cara, o que você tá fazendo, eu pensei há 5 anos atrás. Eu pensei assim, assado. E contou pra mim a ideia, nossa, mas você tá fazendo. Eu falei, pois é, o mundo é de quem faz. Vai lá e faça. Mas tem um outro detalhe muito importante, Fábio. A gente quer fazer ou pôr para os outros verem quando tá tudo perfeito. Gente, eu adoro aquela trend. Primeiro você começa, depois você melhora. Eu amei essa trend, porque é muito isso. Exatamente, a mentalidade de que só pode estar perfeito e aí sim você vai mostrar para os outros, não existe. Porque só vai ficar perfeito quando você melhorar. E para melhorar tem que jogar, tem que começar. O Messi não começou da noite pro dia ser Messi. Ele entrou no campo e começou a jogar. Cristiano Ronaldo, mais ainda, um exemplo sobre isso. Então, nós mesmos, hoje eu tô falando aqui para vocês, mas no início a Fábio tinha que parar de segundo em segundo para dizer, não fala assim, fala desse jeito, a gente vai se melhorando. Ela também. Eu, quando eu conheci a Fábio, eu tinha preguiça e dizia que eu não sabia escrever. Lembra disso? Não, eu não sei escrever, eu tive que fazer meu TCC da faculdade. Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir, queria pagar alguém para fazer. Ela disse assim, não, você sabe, eu vou te ajudar. E eu comecei a escrever parágrafo por parágrafo. E depois escrevi um livro, tenho 2 livros, estou fazendo o 3º e o 4º ao mesmo tempo nesse momento. Logo vai ter 2 livros para vocês comprarem. Inclusive aí, aqui embaixo tem um link se você quiser conhecer os nossos livros, ou se você quer escrever um livro, vai que a sua demora na vida é essa, também te ensino a escrever um livro. E esse eu posso dizer porque tem um monte de alunos dizendo, é o melhor curso para você escrever um livro. A gente já teve mais de 2.000 alunos, 70%, 80% escreveram o seu livro em 30 dias. Nossa prateleira é cheia de livro de alunos. Então, se você quiser escrever seu livro, não tem melhor lugar para escrever. E em apenas 30 dias você sai com o livro na mão. 30 dias você vai fazer. Mas tem um outro, disso que você está falando, tem um fator muito importante que eu fico pensando, toda vez que a gente, de fazer e melhorar, a gente não aguenta muito o processo, né? Porque a gente vê o do outro pronto. E o nosso, a gente vê o processo, eu vejo a dificuldade. Assim, com o treinamento de palestrantes, eu vejo muito isso. Assim, eles falam, mas eu não gosto de falar em público. A pessoa gosta de falar, só que ela não é boa. Então, por que ela não é boa? Porque ela não treinou o suficiente. Aí, depois, ela termina toda a formação, eu ensino, começa assim, faz a piada assim, aí ela faz 10 vezes. Aí, depois de 10 vezes, eu vou falar com o meu aluno, ele fala assim, nossa, eu adoro palestrar. Nossa, eu adoro subir no palco. Aí, eu tenho a gravação do primeiro dia. Ué, você não gostava? Você dizia que era ruim? Sabe por que agora você gosta? Porque você se tornou bom. Quando você não gostava? Quando que você não dava o primeiro passo? Quando você era ruim. Então, quando você vai se melhorando, as coisas que você diz que não pode fazer porque você é ruim, você faz com delícia, porque é muito gostoso fazer aquilo que você sabe fazer, sabe? Dá aquele, ai, que gostoso fazer isso. Mas se você não fizer várias vezes ruim, como é que você vai fazer o bom? Entenda uma coisa, que feito imperfeito muda mais a sua vida do que o perfeito nunca feito. Então comece agora a fazer as coisas, tire isso do papel, porque você vai fazer, vai melhorar, vai fazer de novo e vai melhorar. Depois você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, que bom que eu comecei, porque olha a trajetória que eu tive e olha que coisa genial, grandiosa que eu desenvolvi e estou entregando para os meus clientes. Então, feito imperfeito muda mais a sua vida do que perfeito nunca feito, ok? Uma pausa. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas mais importantes da sua vida e comentar aqui para o algoritmo entender que você é da nossa comunidade. E um outro ponto que atrapalha a gente a realmente ser alguém realizador é que um hábito ruim, ele tem um ganho secundário. Por exemplo, um grande hábito ruim que todos nós temos é comer açúcar. E ele tem um ganho, é gostoso, é prazeroso, dá aquele prazer. Dopamina rápida e barata. Exatamente, ele tem um ganho. Só que ele atrapalha tanto a nossa vida, mas ele é tão gostoso que eu não deixo, eu não largo. A gente não faz coisas ruins sendo ruins, a gente faz coisas que são ruins pra gente porque tendo elas são boas, porque elas são gostosas. Quer ver um outro ganho secundário, uma coisa ruim que tem um ganho secundário? Dormir tarde. Dormir tarde é bom porque você consegue assistir, porque você come, porque você faz tudo. Só que ele é tão ruim porque você não consegue acordar cedo. No nosso caso, se a gente não acordar cedo, a gente não faz exercícios. Aí se a gente não faz exercício, estraga todo o nosso dia, estraga toda a nossa saúde. Então, dormir tarde tem um ganho secundário. É legal, é gostoso, mas atrapalha a vida. Então, para você ser uma pessoa realizadora, quais são as coisas ruins que você está fazendo, mesmo tendo ganho secundário, que você acha interessante, mas que te atrapalham?
Quais vícios ou hábitos ruins que você tem que abandonar? Diz assim, para gente, eu vou deixar isso. Quer ver outro exemplo que a gente luta constantemente? Redes sociais, celular. A gente gasta tanto tempo. Você já olhou aqui no celular quanto tempo você gasta por dia fuçando nele, abrindo esse negócio? Quantos livros você poderia ter lido? Quantas coisas você poderia ter escrito? Eu não consigo fazer posts para as minhas redes sociais. Mas você gastou 4 horas no Instagram. Consumindo rede social. Exato. Se você tivesse ficado só 2 horas desse tempo rabiscando um post, não teria saído bom? 2 horas errando, apagando. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma regra aqui em casa com as crianças. A gente tinha já pelo nosso casamento, a gente tá juntos há 20 anos, né? Nós estamos juntos há 20 anos, mas a gente com 3 crianças pequenas, é muito fácil você sucumbir a uma solução rápida que depois vai ter prejuízo. Quando você só tem um filho, você tenta remediar depois. Mas quando você tem 3, cara, não dá, eles vão montar em você. Então a autoridade e as regras precisam ficar muito claras. Então a gente tem uma regra entre nós. Não resolver com uma solução que vai virar um problema depois. Por exemplo, telas. Gente, criança tá lá brigando, os 3 brigando, aquele barulho, aquela zona. Ai, vamos ligar a televisão? Não vamos ligar a televisão. Porque se toda solução de briga, de conflito, de cansaço mental nosso for a tela, aquilo vai se tornar um vício que depois vai ser um problema muito mais grave. Então você tem uma solução rápida que cria um problema muito maior do que aquele problema que você está tentando resolver com aquela solução rápida. E isso, quando você pensa nas coisas que você não está fazendo as que você quer e precisa, porque você está fazendo outras que estão te prejudicando e te roubando esse tempo. Quais são essas coisas? Por que você está fazendo ela agora? Que tipo de dor elas estão amenizando que estão virando o problema? Eu vejo muita gente, assim, alunos meus, no Cria Fácil, a gente vê isso, assim, tipo, a galera quer criar, são alunos do fator extração, quero criar, nananana, aí você vai conversar com eles, então, é que eu ia ler, mas eu tava muito cansado. Aí você fez o quê? Você descansou? Você foi dormir? Não, fiquei no Instagram. Tá, mas você não descansou, isso não é descanso. Você ficou ali, o seu cérebro super ativo. Você acha que você não tá fazendo nada, mas seu cérebro tá cansando mais ainda. Eu tava buscando inspiração. Mentira. A sua inspiração vai vir de um cérebro descansado. E às vezes, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Às vezes ficar um dia, uma tarde, algumas horas sem nenhuma tela é a melhor solução para o seu cérebro voltar a funcionar. Para inspirar-se. Às vezes uma soneca, às vezes você fazer nada, às vezes dar uma volta no quarteirão, falar com a vizinha, fofocar com a irmã, é mais eficiente. Tem uma expressão italiana para isso. Il dolce far niente. É estar no descanso total. Não fazer nada. Não é que não fazer nada, né? A gente nunca não está fazendo nada. Mas o não fazer nada é fofocar com a vizinha, por exemplo. É relaxar, sentar no meio fio, deitar na rede e não fazer nada. Porque a gente tem essa falsa ilusão, e eu já percebi isso. Eu vou contar a minha experiência, tá? Eu já contei para alunos isso. Eu tava me sentindo muito agitada, sabe, no final do dia, assim, muito agitada. O sono pra mim é um gatilho, assim, não me convida pra nada que vai fazer me perder o sono, assim, é um problema pra mim. E eu comecei a associar isso no início desse ano, as telas. É muito consumo de informação inútil. E eu tenho ficado, principalmente à tarde, que é um período que é o período que eu trabalho, eu tento botar meu celular no não perturbe 2 vezes de 1 hora, assim, que é a hora que eu vou escrever, que eu vou fazer as coisas. Por quê? Porque essa minha chamada de atenção direto pro celular e o consumo constante, sabe meia hora que você fica rodando? Você vai pro negócio, eu tava sentindo que eu tava ficando ansiosa, tô falando por mim, tá? Mas talvez aconteça com você. E eu li uma coisa no livro do Jonathan Haidt, aquele Geração Ansiosa, ele fala uma coisa muito interessante, que muito da ansiedade das gerações, ele fala muito de crianças e de adolescentes, mas eu peguei pra mim, porque meus filhos não consomem, mas eu consumo. A ansiedade, aquela sensação ruim, aquela agonia, aquela coisa assim, sabe, você deve saber do que eu tô sentindo, bota aqui. Aquela exaustão mental. É pelo excesso de consumo de tela, de informação, de dopamina barata, esse descarrego do mecanismo de recompensa do nosso cérebro. E eu comecei a fazer isso pra trabalhar esse ano. Eu não fazia, tipo assim, a gente fazia no final do dia, tal, a gente dorme cedo e tal, mas não, eu comecei a fazer à tarde, tipo, desligo o celular, vou ficar 1 hora assim, boto o não perturbe, deixo ele aqui e vou trabalhar.
Por mais que eu trabalhe numa tela, mas aí eu desligo a conexão, eu vou focar ali. Eu senti que melhorou muito a minha ansiedade, aquela sensação assim, ai, parece que tem que fazer uma coisa, mas não sei o que fazer, parece que tá ruim, mas não tem motivo pra tá ruim, aí você não consegue dormir, você deita 1000 coisas na sua cabeça. Experimenta tirar a tela, só pra ver. Um ponto muito importante para quando você tem a certeza de querer alcançar um objetivo é ter total clareza daquilo que você quer. Quem não tem um plano, trabalha para o plano de alguém. Tem que estar totalmente claro os teus objetivos e aquilo que você precisa fazer para chegar até o sucesso, até o ponto que você determinou. Então, clareza total. Alguns especialistas chegam a dizer que a gente deveria colocar um quadro num lugar super visível, que você tem acesso, não todas as pessoas da casa ou todas as pessoas que entram na sua casa, mas que você tem um quadro ali e que você visualize todos os dias o teu grande objetivo, para você internalizar e sonhar com aquilo. Eles chegam a dizer que tudo vai contribuir para aquele teu sonho, para aquele teu objetivo. Você tem claro o que realmente você quer e quais os passos você precisa dar para chegar lá? Sem isso, é quase impossível chegar lá. E um outro ponto é que tomar decisão exige energia mental. E como eu falei antes, a gente está sempre no débito nessa questão. Só que eu acho que existe uma hipervalorização do que a gente chama de força de vontade. Quem aqui já assistiu a minha palestra sobre a única coisa sabe do que eu estou falando. Eu tenho uma palestra em que eu faço todo mundo começar a agir. Por quê? Porque às vezes você precisa de uma única ação, pequena, na direção certa, com constância. É aquele tal do 1% que o James Clear fala no livro do Hábitos Atômicos. A direção, achou a direção? Dá um passo. É o primeiro dominó que você derruba. Eu gosto muito, o primeiro livro sobre hábitos que eu li, já tem mais de 10 anos, foi do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Ele é mais teórico, ele explica mais o mecanismo. O do James Clear, do Hábitos Atômicos, que até foi do nosso clube do livro, ele explica mais ações práticas. Mas ali, com esses livros, eu entendi uma coisa. A força de vontade é um negócio que se gasta. Então, eu tô fazendo dieta. A gente tá falando muito de dieta, né, inclusive. Tô maravilhosa, mas enfim. Estamos focados no zero carbo. Estamos focados no zero carbo. Mentira, não é zero, mas é quase. É quase. Mas por quê? Você vai se cansando durante o dia, você toma decisões, dá ordem pro filho, você vai gastando a sua força de vontade, que nada mais é do que um depósito de energia. Então você chega no final do dia, cara, eu mereço, me dá um hambúrguer aí, me dá um bolo de chocolate, pelo amor de Deus. Você não tem força de vontade? Você tem, só que você gastou ela. Então você não pode depender da força de vontade para você começar a fazer isso aí que você está planejando fazer. Você precisa montar um esquema ambiental que te favoreça dar um passo. Eu falo com as minhas alunas, você vai escrever um livro? Mas Fábio, são 50 mil palavras, né? Porque quem tá no método já sabe o que eu tô falando. Vocês não vão escrever 50 mil palavras hoje. Você vai escrever 2.000 palavras hoje. 2.000 palavras dá 3 páginas. Mas eu não consigo... Não, então a gente só vai estruturar um capítulo primeiro. Porque... Gente, a gente vai comer o elefante. Mas não de uma vez. A gente vai comer pedacinho por todo pedacinho. Dia um pouco. Então não confie na força de vontade, porque sabe o que você vai falar? Eu não tenho força de vontade. Aí você vai se diminuir. Você vai se colocar para baixo. Você vai dizer que você não tem disciplina. Gente, ninguém tem disciplina para terminar o jogo. Os atletas, essas pessoas de grande performance, eles têm disciplina para começar o jogo. A disciplina é fruto da habituação. Será que existe essa palavra? Talvez. É você se habituar a fazer aquele pouco todo dia com constância. A sua disciplina não falta, ela está ocupada decidindo se você pede pizza ou se você pede uma salada. Por isso você tem que estar focado, tendo listas, tendo processos, criando hábitos para que aconteça. Modulando o seu ambiente para que isso aconteça. Exatamente. Tem gente que escolhe o local correto para fazer certas atividades, porque aquele local torna a pessoa mais focada. Então, o que precisa mudar aí na sua vida? Quais processos precisam ser inseridos? O que precisa tirar? O que você precisa decidir hoje e manter aquilo no mês todo para não ficar mais pensando todos os dias? Porque se todos os dias de manhã você levanta e vai decidir o que fazer, obviamente que não vai funcionar. Tem um dia que você tá cansado, tem um dia que você dormiu pouco. Você não negocia com isso, porque, de novo, não é a força de vontade. É parte do meu schedule, é parte da minha atividade diária, sabe? Eu brinco com os alunos e com as meninas quando estavam eu falo isso, acho que no livro da...
um dos meus livros, ou Uma Mulher em 30 Dias, ou Você é Suficiente, eu falo, a gente quer começar a fazer exercício e parece, nossa, parece que eu vou virar fitness. Só que eu, por exemplo, eu faço 40 minutos por dia só. Só 40 minutos. Eu não tenho mais tempo que isso, mas eu faço todo dia 40 minutos. Tem dia que eu, cara, tô morta de cansado. Eu falo pra mim, ok, mas eu sou uma pessoa que faz atividade física, então eu vou por 5 minutos, só porque eu sou uma pessoa que faz atividade física. Você vai pra 5 minutos, você fica 10, 15, 20, entendeu? Se você muda quem você é, isso que você não está conseguindo fazer, muito provavelmente reflete aquilo que você não acredita que você é. Então você tem... Sabe, Fábio, você tocou num ponto interessante. Muitas vezes a gente foca em mudar o comportamento, esquece de mudar a identidade. Né? Eu não sou uma pessoa que está tentando escrever um livro, eu sou um escritor. Eu não sou alguém que está tentando ser fitness. Eu sou fitness agora. E mudo a mentalidade, mudo a minha identidade, mudo quem eu sou. E o hábito vai vindo, o comportamento vai sendo mudado, porque mudou a minha identidade, mudou realmente quem eu sou. Se você ficar dizendo, vou mudar uma coisinha, não, muda quem você é de uma vez, bora pra frente, foca nisso. Pensando nisso, o que você vai fazer? Que até hoje você não fez, você tá protelando, que você sabe que tem que fazer. Inclusive, eu estou curiosíssima para saber isso. Então você vai colocar aqui nos comentários, porque a gente vai se estimular aqui nessa comunidade. O que você vai começar? Pequeno, constante, primeiro passo, um dominó por vez. Não precisamos fazer tudo de uma vez. O que você vai começar agora? Conta pra gente que eu quero saber. E já vai curtindo o vídeo, já vai mandando para um amigo, já pede para ele aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque é muito importante para nós. E deixa também ideias de novos vídeos pra gente fazer aqui, de novos temas pra gente vir aqui e conversar com vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.